Olá, está começando agora mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia ortognática. Para tal, quem nos recebe é a doutora Andressa Giannoni, do Instituto Andressa Giannoni. Ela que é responsável aqui pelo Instituto, ela é cirurgiã bucomaxilofacial, especialista em cirurgia ortognática. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo jóia. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora, a sua recepção aqui. A clínica é linda, Obrigada. muito bonita mesmo. Nós mostramos aqui algumas imagens, inclusive. Queria te parabenizar. Obrigada. E é uma clínica integrada, inclusive. Eu vi que a doutora teve todo um cuidado, um carinho em cada detalhe aqui para levar o melhor para os seus pacientes, não é mesmo? É verdade, é verdade. Aqui a gente conta com vários especialistas da área odontológica. Temos uma ortodontista que é especializada nessa parte de preparos ortodônticos para cirurgia ortognática. Temos fisioterapeutas, temos vários profissionais aqui para integrar esse tratamento e entregar o melhor para os nossos pacientes. Parabéns, doutora. Obrigada. Nós vamos falar hoje sobre a cirurgia ortognática. É uma cirurgia que muda muito a vida das pessoas, né? Tanto na parte funcional quanto na parte estética. E nós queríamos começar entendendo um pouco mais, doutora, quais são as deformidades, na verdade, que essa cirurgia consegue corrigir. Isso. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que ela visa corrigir as deformidades esqueléticas ósseas de desenvolvimento da face, né? Então a gente fala que é a cirurgia que corrige de forma permanente. Dentro das deformidades, nós temos as deformidades esqueléticas do tipo classe 3, que são aqueles pacientes prognatas, que tem aquele queixinho mais projetado para frente. Temos as cirurgias, as deformidades esqueléticas classe 2, que são aqueles pacientes que têm o queixinho mais retroposto, mais para trás. E nós temos os classe 1, né, que a gente chama, né, dentro da classificação de Engel, que é o grande estudioso que fez essas análises faciais. A classe 1 é aquele paciente mesocefálico, sempre dentro da cirurgia ortognática, buscando aí uma harmonia facial conjunta ao que a gente vai trazer de funcional. A gente vai buscar a classe 1 esquelética dentária. Nós mostramos algumas imagens, inclusive, doutora, para que as pessoas tenham uma ideia, né, dessas deformidades. E essa indicação da cirurgia, além das deformidades, tem também na parte de saúde mesmo, né? Sim, sim. O que eu costumo dizer é que a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia que prioritariamente ela é uma cirurgia funcional, né? A gente vai buscar trazer todos os quesitos funcionais, devolver esses quesitos funcionais ao paciente. A parte respiratória, principalmente na parte de via aérea superior, a parte mastigatória que está diretamente envolvida, né, nos casos das deformidades esqueléticas, e também as questões também de função de abertura bucal, que tem correlação aí com a questão de saúde da ATM, né, que é uma outra modalidade de tratamento, mas que também está diretamente ligado às questões de deformidade facial. Então ela é prioritariamente funcional, mas eu digo que por ser em face, a gente tem que seguir alguns critérios estéticos, alguns padrões, né, de estética facial para que a gente entregue um resultado harmonioso também para o paciente. Que ótimo, doutora. Falando em resultado, como que é o planejamento para essa cirurgia? A cirurgia ortognática, o paciente inicialmente começa com o especialista em ortodontia, né, aquele especialista que vai montar aparelho ortodôntico, vai fazer todo o preparo das arcadas, né, dos dentes do paciente, para que a gente vá então para a cirurgia ortognática. Dentro desse processo, a gente tem aí o processo da análise facial e o planejamento virtual. Hoje, o planejamento virtual é uma grande realidade dentro dos planejamentos pré-cirúrgicos, que é extremamente importante, porque é nele que a gente vai ter todo aí o prognóstico, né, desse resultado estético e funcional, de como vai ficar. A gente consegue ver de uma forma muito milimétrica, muito precisa. É um planejamento 3D e o paciente consegue se visualizar também, visualizar como vai ficar esse resultado da face, até pra gente poder discutir alguns parâmetros. O paciente quer um queixinho mais projetado ou menos projetado, esses detalhes a gente consegue fazer dentro desse planejamento virtual e o paciente ter essa visualização, e aí a partir daí, tudo fechado, acordado com o paciente, a gente vai para a cirurgia seguindo esse planejamento de forma bem precisa. Ou seja, muito mais segurança para o paciente e para o especialista também em relação às expectativas desse paciente, não é mesmo? Muito, muito. E assim, a cirurgia em si se torna uma cirurgia também mais previsível, né? A gente segue o que a gente planejou anteriormente. Então, tudo que é executado no transoperatório é feito baseado no que a gente planejou no planejamento virtual.
Isso traz uma cirurgia mais rápida, mais previsível, sem intercorrências. E muito mais segura. Mais segura. Doutora, hoje com todos os avanços, né, na área da cirurgia, como que está sendo realizada a cirurgia minimamente invasiva e quais são os benefícios dessa cirurgia? Bom, hoje a cirurgia minimamente invasiva dentro da categoria de cirurgia ortognática, ela é uma realidade, né? E assim, a grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva, ela está relacionada com a recuperação pós-operatória, né? A possibilidade do paciente ter uma recuperação pós-operatória é muito mais rápida, mais ágil do que na técnica convencional. E consiste, na verdade, em acessos mínimos, né? Acessos pequenos na intraoral, dentro da boca, e depende muito da destreza manual do profissional que vai executar. Obviamente que o profissional ele tem que ter habilidade para executar esse tipo de procedimento, porque requer acessos cirúrgicos mínimos. Mas para o paciente, sem dúvida, assim, a recuperação pós-operatória em termos de motricidade muscular, edema, que é o inchaço pós-operatório, acaba sendo muito menor em vista dos procedimentos convencionais aí da cirurgia convencional. Que ótimo, doutora. Então são inúmeros benefícios, né? Sim, sem dúvidas. Doutora, vamos falar um pouquinho também a respeito da idade? Existe uma idade mínima ou uma idade máxima? Existe. Bom, idade mínima a gente recomenda que o paciente tenha aí completado seus 15 anos de idade, né? Até essa faixa etária, os hormônios de crescimento ainda estão ativos no paciente, então pode acontecer da gente intervir cirurgicamente e haver algum tipo de ainda crescimento residual ósseo e acabar tendo algum grau de recidiva da cirurgia. Então a gente seguramente faz quando o paciente já tem os seus 15 anos completos. Idade máxima, na verdade não existe, obviamente com um paciente com uma idade mais elevada, a gente vai precisar fazer uma investigação de saúde geral mais precisa, porque pode haver algum tipo de comorbidade, uma hipertensão, alguma cardiopatia, né, se é um paciente com mais idade, mas não é um impeditivo para que o paciente realize a cirurgia ortognática. Usualmente os pacientes realizam aí na segunda década, terceira década de vida, porque as recuperações acabam sendo, o metabolismo do paciente é mais rápido em termos de recuperação. Que ótimo, doutora. Doutora, Brasil é referência, né, na questão da odontologia e da área da saúde também. E hoje, com o atendimento online, a doutora consegue também, para os pacientes que estejam no interior de São Paulo ou até fora do Brasil, né, que está vindo a passeio, está vindo a trabalho, aproveite para poder ter esse atendimento especializado, porque a doutora aqui, ela atende como cirurgiã bucomaxilofacial, mas também como implantodontista, e a clínica é uma clínica integrada, né? Sim. Como ela mesma disse, na hora da cirurgia ortognática, inclusive ela conta com ortodontista, com físio, tudo para que esse paciente tenha um atendimento completo. Sim, é verdade. Não, hoje em dia a gente consegue, até com a pós-pandemia, né, a gente acabou tendo essa flexibilidade de conseguir fazer uma teleconsulta, fazer esse diagnóstico inicial via uma teleconsulta, até para entender as queixas do paciente, orientar os primeiros passos dentro dessa jornada que a gente chama que é a cirurgia ortognática. Aliás, de qualquer outro tipo de procedimento, né, seja na implantodontia ou outros procedimentos. Então a gente orienta esse paciente, quais os exames necessários, quais vão ser as primeiras etapas aí para dar um start para esse processo, para essa jornada que a gente chama. E obviamente que em alguns momentos nós vamos precisar dessa consulta presencial, para a gente palpar, ver o paciente, fazer o exame clínico. Mas a teleconsulta, a consulta online, ela é uma realidade também para a gente conseguir otimizar esses diagnósticos e esse plano de tratamento para o paciente. Ótimo, doutora. Vamos falar um pouquinho também, doutora, sobre o plano de saúde, né? Assistência aí, que de repente as pessoas têm medo de fazer essa cirurgia, e medo que eu digo financeiro, porque elas acreditam que tem que ser tudo no particular. Hoje, a cobertura também é através do plano de saúde? Sim, sim. O procedimento cirúrgico de cirurgia ortognática, ele está dentro do rol de procedimentos da ANS, né, de cobertura básica. Então, os planos de saúde, os convênios médicos, eles precisam cobrir, né? Hoje em dia não existe mais aquela prerrogativa que eles usavam de ser uma cirurgia estética, não. Então, isso já ajuda muito para que o paciente consiga toda a estrutura hospitalar, anestesia, a parte dos exames pré-operatórios, pós-operatórios, tudo que a cirurgia requer, né? Que é todo um processo que a gente faz o preparo desse paciente. Então, hoje o paciente consegue tranquilamente realizar esse tipo de procedimento via convênio médico sem problema nenhum. Essa é uma excelente notícia, viabiliza, né, doutora? Viabiliza muito.
Doutora, agora pra gente encerrar, a doutora que atende o seu paciente, que chega aqui de repente com a autoestima lá embaixo, né? Porque a gente viu algumas fotos, algumas imagens e vê que realmente muda totalmente o rosto, né? O paciente chega com a cabeça baixa, de repente já envergonhado por algumas questões de brincadeiras fora, né? Sim. E depois vê o seu paciente, né, realizando o sonho e você vê toda essa autoestima dele de volta, é muito gratificante, não é mesmo? Muito, muito. Eu costumo dizer que assim, os pacientes, eles é uma transformação de vida. O paciente ortognático, e muitos às vezes não sabem que existe essa modalidade de tratamento, então convivem aí socialmente de uma forma mais reclusa, tem todas as questões funcionais envolvidas na mastigação, na fonação, na forma de falar, parte respiratória, até mesmo nos casos de apneia obstrutiva do sono, que são aqueles pacientes que têm roncos durante a noite, que sofrem com uma qualidade do sono. E quando a gente propõe esse tratamento, o paciente entra nessa jornada junto com a gente faz esse acompanhamento e o resultado pós, né, toda essa jornada é muito gratificante. O paciente, a gente percebe que é uma mudança de vida mesmo. O paciente, ele muda até a fisionomia, a forma de socializar e toda essa questão funcional também. É uma qualidade de vida de uma forma ampla aí que a gente fala. Certeza. Doutora, quero lhe agradecer. Muito obrigada por informar aí o nosso público de uma forma tão clara. Obrigada. Parabéns novamente pelo seu trabalho, pela sua clínica, pela sua equipe. Obrigada. E até o nosso próximo encontro. Obrigada, agradeço. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com a doutora Andressa Giannoni. Você também pode acompanhá-la através das redes sociais.